Fala galera, beleza? Sou o Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. E hoje percebemos aí com essa alta do preço dos combustíveis, a gente tem que fazer de tudo para tentar economizar o máximo possível. Então, sendo assim, vamos tratar aí alguns pontos interessantes nesse vídeo que vai te ajudar muito na economia do combustível. Então, bora pro vídeo. Galera, estamos chegando aí um fim de uma estação que foi completamente maluco, onde que nós vimos aí diversas pessoas tendo a sua renda reduzida ou até mesmo perdendo a sua renda principal. Mas sabe quem não teve impacto nenhum com essa estação que nós passamos? Foi quem estava vivendo na internet. A internet foi um divisor de águas e muitas pessoas até mesmo aumentaram a sua renda trabalhando na internet. Por quê? O consumo da internet, o consumo de informação através da internet foi assim, aumentou de maneira exponencial. Foi algo assim absurdo. Então quem estava lá, com certeza teve a sua renda aí aumentada e não sentiu impacto nenhum. Sendo assim, deixamos no link da descrição um treinamento que é Vivendo de YouTube, onde você pode montar um canal sem a necessidade de aparecer, praticamente do zero, onde você vai ter todas as informações necessárias para montar um canal de excelência e que esse canal venha te gerar uma renda extra ou até mesmo ter a sua renda principal com o YouTube. Então não perca tempo, clica no link da descrição. Antes aí da gente entrar num assunto direto relacionado à economia de combustível, você precisa entender o que o seu carro te oferece. Qual que é a autonomia, qual que é o consumo que ele tem, antes de qualquer coisa. Pois não adianta você querer ter um veículo que ele tem uma autonomia X, querendo que ele faça muito mais do que aquilo que ele oferece. Isso é praticamente impossível. E para falar a verdade, eu mesmo nunca vi isso acontecer. Você pode verificar a autonomia do seu veículo, o consumo exato que ele tem, no manual do mesmo, tá? E caso você não tenha essa informação no manual, pois muitos manuais dos veículos que estão saindo novos aí, vem informando que a autonomia, o consumo desse veículo, depende de como o condutor utiliza o mesmo. Então assim, caso você queira ter essa informação e o seu manual tenha essa restrição, vamos dizer assim, entra aí no site, procura no Google a autonomia ou consumo do seu veículo. Tem vários sites aí interessantes, por exemplo, 4 Rodas, até mesmo o site do iCarros que tem a ficha técnica dele todinha e com certeza essa informação vai estar lá. E vale ressaltar que uma coisa é você utilizar o veículo com álcool, outra coisa é você utilizar ele com gasolina. No álcool, ele tem, o motor em si ele tem uma potência um pouco maior, só que o consumo do álcool ele é um pouco maior em relação à gasolina. Se a gente fazer uma análise, né, os motores flex que sai ultimamente, ele é praticamente um motor a álcool adaptado para utilizar gasolina. A gente pode perceber essa diferença. A gente pegar no passado, quando só tinha carro a álcool e quando você tinha carro a gasolina, era muito mais fácil você fazer com que o seu veículo andasse na gasolina sendo ele álcool do que ele sendo gasolina andar no álcool. Era muito difícil. Então assim, claro, a tecnologia está aí e ajudou muito nesse processo. E se a gente colocar na ponta da caneta, a gente consegue perceber sim que esse motor utilizando álcool é um pouco melhor do que utilizar na gasolina. Outro ponto muito importante e nem um pouco dispensável é o posto de combustível que você abastece o seu carro. Não adianta nada você ter um carro em perfeito estado, um carro que realmente vai te entregar aquilo que que ele foi projetado, vamos dizer assim, se você colocar um combustível de má qualidade, ou até mesmo se o posto não te entregar aquilo que você está comprando ou adquirindo. Então assim, após você ter verificado, né, o consumo que o seu carro tem, e ele está muito abaixo daquilo, troca de posto. Se você fazer essa troca de posto e continuar a mesma coisa, então realmente tem algum problema. Agora, se você trocar de posto e aí melhorar o consumo do seu carro, então pode ser alguma coisa relacionada ao posto. E isso faz toda a diferença, tá? Isso aconteceu comigo, teve uma época que eu adquiri um carro, era até um Onix 1.0, e eu abastecia ele sempre em um posto. Só que eu nunca fazia esse cálculo, né, de consumo do combustível. E eu normalmente abastecia com álcool, pois na cidade, tá? Isso é uma dica até de ouro. Na cidade,
você andar com álcool é muito melhor do que você andar com a gasolina. E isso para carro flex, com certeza. O porquê disso? Tá? Os motores, a flex, quando é utilizado no álcool, ele tem uma potência um pouco maior do que em relação à gasolina. Como na cidade você tem uma variação muito grande de rotação, pois se você pega trânsito, às vezes fica muito tempo parado. No álcool, até mesmo para saída ou subida, descida, ele te ajuda nisso por causa dessa potênciazinha um pouco mais que ele tem, diferente da gasolina. A gasolina ele tem um pouco menos, só que eu normalmente utilizo mais na estrada a gasolina, porque você tem uma rotação constante, então você precisa de uma velocidade constante e com certeza a gasolina te oferece tranquilamente a diferença referente ao motor, à utilização dos tipos de combustível é justamente na quantidade de combustível que é injetado no cilindro. Então assim, no álcool é injetado um pouco mais, na gasolina um pouco menos. Isso a gente consegue perceber tranquilamente, pois na gasolina você tem uma autonomia um pouco maior em relação ao álcool, justamente por causa dessa injeção que é diferenciada, mas, tá, como eu falei, a potência entre os dois é um pouco diferente. Mas voltando lá, o que aconteceu comigo, eu abastecia num posto, o meu veículo estava fazendo mais ou menos 7, ali 6,5, 7 quilômetros com 1 litro no álcool. Eu falei, será que meu carro tá consumindo tanto assim? Troquei de posto. Na hora que eu troquei de posto, a minha autonomia aumentou. Eu comecei a fazer 9 quilômetros com 1 litro. Eu falei, opa, será que a gasolina é tão boa assim ou eu pilotei da maneira diferente, né? Que pode acontecer. Então eu abasteci novamente e manteve ali entre os 9,5 até 10. Isso tranquilamente. E depois de um tempo, tá, eu precisei abastecer naquele primeiro posto que eu abastecia. E eu cheguei lá com o carro na reserva, tinha aproximadamente aí 5 a 4 litros de combustível no tanque. E eu pedi para completar. E aí quando eu verifiquei o quanto de litro tinha dado, ele tinha dado 54 litros. Sendo que o tanque do Onix, né, o tanque de combustível do Onix, é 54 litros. Eu falei, como coube 54 litros, sendo que eu cheguei aqui, tinha aproximadamente ali 4 ou 5 litros. Cadê o restante? Aonde que coube? Vazou? E isso a gente pode perceber que realmente há postos de combustível que ele não te entrega aquilo que você consome, aquilo que você pagou no caso. Então, a primeira coisa o meu carro está gastando? Vamos trocar de posto. Mas não visa apenas valor, tá? A gente está falando de preço, falando de qualidade. Então assim, às vezes você paga 10 centavos, 20 centavos a mais, só que aí o seu veículo ele tem uma autonomia muito maior do que se você pagar aquele posto que é mais barato. Então essa é uma dica chave justamente para a questão de consumo de combustível, pois você consegue aí verificar certinho como que está a performance do seu veículo através do combustível que você está utilizando e no posto que você está abastecendo. Um outro detalhe também que consome muito combustível, principalmente no trânsito, especificamente em períodos de chuva ou períodos mais frios, vamos dizer assim. Ou até mesmo períodos mais quentes. É quando você utiliza o seu carro com ar-condicionado ligado e você utiliza tudo aquilo que ele te oferece ligado ao mesmo tempo. Como por exemplo, farol alto, limpador de para-brisa, desembaçador traseiro. Isso pesa muito o alternador, então ele precisa de uma força um pouco a mais para conseguir gerar aquilo que você está pedindo. Isso você nem percebe, porque os motores hoje em dia eles estão preparados justamente quando tem uma força a mais, ele vai e compensa na aceleração e ele mantém a mesma rotação ali na marcha lenta. Então assim, para você tá tudo ok, tá fazendo a mesma coisa, só que ele teve esse esforço a mais e aí ele compensou acelerando um pouco o veículo. Então nesse caso você tem aí um consumo a mais de combustível. Então eu não estou aqui dizendo para você, eu não vou utilizar mais farol, não vou utilizar mais ar-condicionado, limpador de para-brisa, que seja. Não. Quando você utilizar, já fica ciente que você está gastando um pouco mais de combustível fazendo essa utilização. Principalmente ar-condicionado, que é o maior vilão aí em relação a consumo de combustível, porque ele pesa muito o motor e a força que ele precisa fazer, ele precisa compensar um pouco mais e aí acaba injetando mais combustível e consequentemente
o consumo é um pouco maior. Outros dois fatores aí para que você consiga mitigar para ter um consumo um pouco melhor em relação ao combustível, são dois fatores que é primordial, que é manutenção e a condução. Vamos falar primeiro da condução, que é chave. Eu acho que é o principal foco em relação a você conseguir economizar combustível. Principalmente na cidade, né? Que aí é o foco principal em relação ao consumo, pois na estrada, normalmente, o veículo ele tem uma autonomia excelente e ele com certeza entrega muito mais do que aquilo que ele foi projetado. Eu mesmo, na estrada, eu já consegui fazer com esse Onix que eu mencionei anteriormente, 18 km com 1 litro. Isso assim, sem esforço nenhum. E essa parte da condução é muito importante, porque não adianta nada você num trânsito, principalmente aqui em São Paulo, você querer ficar correndo ou ficar acelerando sem necessidade alguma. Pois você só está simplesmente jogando combustível fora. Principalmente aqui onde que tem bastante farol. Você acelera aqui, chega ali na frente, você tem que parar no outro farol de novo. E isso você está jogando apenas combustível fora aí, sem necessidade alguma. Outro detalhe que te ajuda aí no consumo de combustível é você utilizar aí muito o freio motor do veículo. Quando você tá andando com seu veículo engatado, normalmente tá em descidas, o que acontece? O veículo ele ganha velocidade sem você precisar acelerar. Então o módulo ele entende que você não está acelerando, mas o veículo está ganhando velocidade, então não precisa injetar combustível. Então o que ele faz? Corta a injeção de combustível. Isso é literalmente salvador e ele economiza tipo assim, quantidade absurda de combustível. Então sim, você tem que abusar muito do freio motor. Aí muitos dizem, mas aí eu gasto muito em embreagem. Negativo. A partir do momento que o carro está engatado e você não está com o pé na embreagem, não está gastando mais nada. Simplesmente o motor está segurando o veículo. Então, sendo assim, não precisa injetar combustível e isso aí é uma economia gigantesca. E ele para de injetar, tá? Tem uma faixa ali de rotação. Normalmente, tá? Varia aí de montadora para montadora, mas normalmente fica ali em torno de 1.500, 2.000 giros, no máximo, do máximo 2.000 giros. Até menos que isso. Mas 1.500 é uma rotação muito boa e é muito fácil você manter ali um pouco acima dessa rotação tranquilamente utilizando o freio motor. Então assim, isso você tem que abusar muito. E traz uma economia gigantesca e o seu consumo com certeza vai melhorar muito se você fazer isso, beleza? E agora vamos falar aí da manutenção, que é um outro ponto importante que muitas pessoas não dão tanta importância assim em relação a consumo de combustível, é justamente a manutenção. E não é só apenas você fazer a manutenção preventiva dos itens comum, né, que o pessoal normalmente troca, que é fazer troca de óleo e filtro do motor e troca do filtro de combustível. Não é só isso, envolve muito mais itens que com certeza vai te ajudar aí no consumo de combustível. Principalmente bico injetor e vela de ignição. Esses dois itens precisam estar em perfeitas condições de uso. Então assim, você, de uma maneira periódica, mandar fazer uma limpeza de bico, verificar a sua vela, pois a vela ela tem um desgaste. Ela tem aquela centelha ali que com o tempo ela vai desgastando, né, o eletrodo que a gente fala. E isso, ou você manda o mecânico regular, né, a altura dali do eletrodo da vela, ou você troca. Eu aconselho trocar. Como é um item relativamente barato, é muito melhor você trocar e você ter um item que vai ficar 100%, que você tem certeza que está ok, do que você sempre mandar ajustar, porque de uma certa forma ou de outra o desgaste vai aumentar com o tempo e aí você acha que você está com um produto bom, mas na verdade ele não está 100% e você está tendo aí um prejuízo. Então assim, esses itens são básicos para você conseguir aí ter um consumo de combustível legal. Tem os demais sensores também. Tem um sensor de posição de borboleta, tem sensor MAP, tem sensor de pressão de ar. Esses sensores eles precisam estar bem alinhadinhos, bem ajustados, estar em perfeito funcionamento para que o veículo te entregue aquilo que ele foi projetado. E o sensor crucial para tudo isso é a sonda lambda. A sonda lambda ela tem que realmente estar em perfeito funcionamento. Isso o mecânico consegue verificar colocando no scanner. Muitas das vezes a sonda está até funcionando,
padrão, só que ela não está 100%. E aí, o que a sonda faz? Ela verifica, tá, a quantidade de oxigênio que está saindo no escape, que para os mecânicos é a mistura rico, mistura pobre, e o que ela faz? Injeta mais combustível ou não no motor. Essa é a informação que ela passa para o módulo. Então, quando ela está com defeito, o módulo normalmente ele pega uma média, tá, de como que foi utilizado nos últimos tempos, e com isso você pode estar tendo um gasto elevado de combustível e com certeza vai afetar aí no seu consumo. A sonda lambda ela tem que estar em perfeito estado de funcionamento. Não adianta querer, não, essa aqui está mais ou menos. Você vai com certeza ter um alto aí consumo de combustível. Então assim, fazer uma manutenção periódica completa é o essencial para que o carro ele te entregue aquilo que ele foi projetado. Então não adianta querer que ele te entregue algo sendo que ele não está em perfeito estado. Então assim, manutenção preventiva, faça regularmente. Vê que o carro ele teve um consumo um pouco elevado, essa é a hora de você fazer essa verificação. Pois normalmente é uma coisa simples, principalmente bico injetor. Quando ele está apresentando um defeito, ou ele está entupido, que a gente fala, uma simples limpeza resolve o problema e você vai ter um período muito longo para fazer uma manutenção nele novamente. Hoje nos manuais dos veículos estão bem mais completos. As informações estão muito mais claras ali para você. Principalmente, tá, em relação a esses itens importantes. E se você pegar o seu manual, com certeza vai estar lá informando quando tem que trocar cabo e vela, quando tem que fazer uma limpeza no sistema de alimentação. Vai estar tudo lá escrito e você consegue aí essa informação tranquilamente. E caso no seu manual não tenha, com certeza o mecânico ele vai te passar essa informação de maneira clara e objetiva. Outro detalhe importante, que muitos se baseiam ainda em relação à utilização do álcool ou da gasolina, é aquela proporção de 70% o valor do álcool. Ou seja, se caso o valor do álcool ele for 70% do valor da gasolina, então compensa utilizar a gasolina. E hoje em dia isso não é verdade mais, tá? Vários veículos já têm uma proporção um pouco maior que você ainda pode utilizar o álcool, que ainda vai ser mais vantajoso em relação à gasolina. Isso no passado daria muito certo. Os veículos mais lá para os anos 2005 a 2015 no máximo, ainda utilizava essa equação e daria certo tranquilamente. Os carros atuais já não funcionam bem assim. Então assim, essa proporção está no manual do veículo também. Se você pegar o manual do veículo, vai estar lá essa informação e você tem que se basear nele. Não vai se baseado pelo posto, porque normalmente, tá, o posto ele quer fazer o quê? Quer vender. E vender o mais caro, com certeza é melhor. Então assim, se baseie sempre no manual. O manual ele vai te dar todas as informações que você precisa saber em relação ao seu veículo. Então assim, são 4 pontos importantes de uma forma resumida do que a gente tratou. É a utilização, a condução, manutenção e posto de combustível. Com isso, com certeza, você vai ter um consumo muito bom em relação ao combustível e você vai economizar demais. Deixe esses 4 itens bem alinhadinho, bem ajustado, observa, faz as observações certinhas e com certeza a sua autonomia do seu veículo vai ficar sensacional e o seu consumo vai ser muito baixo e você vai conseguir aí, ter uma economia absurda em relação ao combustível. Mas agora eu quero saber de você. Você tem alguma técnica para você conseguir economizar combustível? Ou até mesmo se essas informações foram muito importantes para vocês? Coloca aí nos comentários que eu quero ver qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor forma de a gente economizar combustível e a gente precisa fazer isso juntos. Porque realmente o combustível hoje em dia está ficando muito caro e qualquer gota que a gente consiga economizar é muito importante. Então lança aí nos comentários e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!